Então, vamos lá. Nossa aula de hoje será em relação à análise de ânions. Até o momento, nessas 3 últimas aulas que a gente teve, a gente conseguiu reunir informações para poder fazer a separação e a identificação de cátions que são relevantes dentro da química analítica e que são possíveis de fazer essa separação e essa identificação. E a gente conseguiu visualizar que para poder a gente fazer a separação e identificação desses cátions, existiu o que a gente chama de marcha analítica. Ou seja, a gente colocava um reagente geral e parte desses grupos precipitavam, outros não precipitavam. Aí, desses que precipitavam, a gente fazia testes específicos para poder determinar e identificar cada cátion. Assim como, por exemplo, a gente fazia para o grupo 2, para o grupo 3, 4 e para o grupo 5 tem as suas peculiaridades. Mas até o grupo 4 a gente visualizou que existia o que a gente chamava de marcha analítica. A gente viu que existia uma sequência de reações já pré-estipuladas para poder esses cátions eles serem precipitados. Então, por exemplo, se a gente faz a adição a uma solução de ácido clorídrico, uma solução desconhecida que contenha cátions, faz a adição de ácido clorídrico, a única possibilidade, caso haja precipitação, haja a evidenciação de uma reação depois da adição desse ácido clorídrico, é de 3 cátions estarem presentes naquela solução, uma vez que somente a prata, o chumbo e o mercúrio são sensíveis a essa reação com o ácido clorídrico. Então, a gente já descartaria, por exemplo, todas aquelas outras possibilidades de visualização de outros cátions naquela amostra. Então, essa sequência de reações que a gente visualizava até ao grupo 4, onde a gente conseguia ver que ele tinha um reagente grupo, a gente chama de marcha analítica. Para a análise de ânions, essa marcha analítica, ela não existe, ou ela não existe por completo. Por que ela não existe por completo? Durante a identificação desses ânions, durante a análise desses ânions, a gente vai visualizar que um reagente ele não é específico para poder causar alguma reação química num grupo de ânions especificamente. Então, ora eu vou utilizar um reagente que ele vai englobar uma certa quantidade de ânions, vai causar reação em uma certa quantidade de ânions, ora eu vou utilizar um outro reagente onde também vai ser possível a evidenciação de uma reação com um grupo de ânions, mas que não é específica daquele tipo de reagente, uma vez que, por exemplo, ânions presentes em um outro lado que já foi identificado por um outro reagente de identificação, ele também consegue reagir. Como é que seria isso que eu estaria falando basicamente? Vamos supor que vocês têm uma amostra e nessa amostra há a possibilidade de conter esses ânions aqui. Então, vamos representar a nossa amostra a ser investigada como esse quadro aqui contendo todos esses ânions. Essa é uma imagem, uma figura que é bastante característica por quase todo mundo que está tendo aulas de analítica envolvendo ânions para poder entender mais ou menos como é que tende a funcionar a sequência de reações que vem a caracterizar a análise desses ânions. Então, vamos supor que eu tenha esse conjunto de ânions e quero saber o que é que a minha amostra possivelmente vai ter. Então, eu vou utilizar algumas sequências de reagentes, mas que elas não necessariamente precisam ser utilizadas nessa ordem, mas vamos supor que eu utilize um reagente em específico e esse grupo de ânions aqui, ele conseguiu reagir. Então, eu já consigo descartar daquele montante total de ânions presente na minha amostra que aquele grupo de ânions só consegue reagir com aquele reagente que eu utilizei inicialmente. Mas, por exemplo, eu posso fazer a utilização de um outro reagente, e que esse outro reagente ele também consiga causar modificações, consiga reagir com outro grupo de ânions. Mas notem, olha, que eu tenho aqui, ó, aquele mesmos ânions que reagiram com o reagente inicial, reagindo com esse outro reagente de uma maior abrangência. Mas aí eu já consigo aferir, já consigo inferir com uma maior exatidão que esse grupo de ânions aqui, ó, ele é mais positivado, digamos assim, porque ele conseguiu reagir com 2 reações específicas. Então, isso aqui eu tenho a interseção dos cátions que reagem com aqueles 2 reagentes que eu falei anteriormente. Mas a sequência de reações para poder visualizar e saber que tipo de ânion eu tenho naquela amostra, ela não para por aí.
Alguém falou? Boa tarde. A sequência de reações, ela não para por aí. Professor, Pois não. tem alunos tentando entrar e não está conseguindo. Não sei se está notificando para o senhor a solicitação. Aqui não chegou. Aqui tinha, eu liberei, mas agora, nesse momento, não chegou nenhuma solicitação. Então, vamos lá. Inicialmente, para aquele montante de ânions, a gente fez a utilização de um reagente e esse grupo aqui de ânions, perdão, ele deu positivo, ou seja, ele indicou algum tipo de reação para esse reagente em específico. Posteriormente, a gente fez a adição de um outro reagente e um grupo maior de ânions conseguiu reagir com esse segundo reagente aqui que eu delimitei através de um tracejado vermelho. Mas notem, olha, que esse grupo daqui de ânions, ele conseguiu reagir tanto com o primeiro reagente quanto com o segundo reagente. Posteriormente, vamos supor que eu faça a utilização de um terceiro reagente durante a execução para saber que tipo de ânions eu tenho naquela minha amostra. Então, olha, eu consigo evidenciar que existe ainda uma outra parcela de ânions que consegue reagir, e esses ânions aqui, ó, esses três aqui, são aqueles que conseguiram reagir com os três reagentes consecutivamente. Então, ele deu positivo para esses três ânions. Vamos supor que, adicionalmente, eu ainda faça mais uma reação. Então, ó, com esse outro reagente aqui tracejado em amarelo, eu consigo visualizar que ele engloba mais um grupo de ânions em específico, só que do grupo total de ânions que eu vou ter na minha amostra, esses dois aqui são aqueles que reagiram com todos os reagentes que eu consegui identificar. Então, eu consigo, através da aplicação de testes sucessivos, fazer uma diminuição do quantitativo de ânions presentes na minha amostra para poder eu ter uma maior assertividade naquele ânion que eu vá posteriormente identificar. Mas notem que aqui a gente não tem, por exemplo, um grupo de reagentes que reage somente especificamente com um ânion igual a gente tinha em relação aos cátions. Esses reagentes, por muitas vezes, eles conseguem reagir com um grupo de ânions indistintamente, e isso dificulta o processo de separação desses ânions por grupos como a gente tem em relação aos cátions. Então, aqui, em relação aos ânions, vai ser algo diferente. Por vezes, a gente vai encarar, por exemplo, a utilização de um reagente e depois a gente vai utilizar um outro reagente que vai dar positivo para os mesmos ânions que a gente tinha testado inicialmente. Essa é a sequência de reações que são necessárias para poder um ânion ele ser identificado. Eu não tenho um planejamento racional para saber que tipo de ânions eu tenho na minha amostra, igual eu tinha em relação aos cátions separados por grupos anteriormente. Mas isso não é um fator que dificulte tanto assim a análise desses ânions. Ela é apenas um pouco mais complicada, porque a gente não tem um roteiro pré-estipulado, a gente tem que fazer testes aleatórios para poder esses ânions eles conseguirem, enfim, serem identificados. Inicialmente, eu quero que vocês tenham ciência de que a gente não vai conseguir visualizar uma sequência de reações igual a gente visualizou para os cátions. E sim, como é que eu consigo inicialmente prever ânions que conseguem reagir com um determinado grupo de reagentes. Mas não vale descartar a possibilidade de, quando a gente for observar a utilização de um outro reagente, que o mesmo ânion ele reaja também com ele. Foi isso basicamente que a gente viu aqui nesse quadro inteiro, onde a gente visualizou que inicialmente um grupo de ânions reagia com o reagente inicial, depois um outro grupo maior de ânions reagia com o reagente secundário. Mas a gente tinha a possibilidade dos mesmos ânions que reagiram com o primeiro reagente também reagirem com o segundo reagente. E é isso que a gente vai encontrar daqui para frente, certo? Então, para a análise de ânions acontecer, a gente vai visualizar que não vai existir completamente uma análise sistemática, assim como a gente visualizava para cátions. Ou seja, não vai existir um esquema igual à sequência de reações que a gente tinha que aplicar para os cátions aqui em relação aos ânions, certo? A detecção desses ânions ela vai se basear basicamente em reações iônicas,
E essas reações iônicas nada mais serão do que reações de transferência de prótons, reações de precipitação e reações de oxirredução. Então, basicamente, a gente vai ter que conseguir identificar a presença desses ânions, ou separar esses ânions, através dessas reações especificamente. Então, a gente vai visualizar, por exemplo, uma reação onde vai ser adicionado uma fonte ácida, ou um ácido clorídrico, ou um ácido sulfúrico forte. Então, essas reações elas são encaradas como sendo reações de transferência de prótons, onde o ácido vai estar sendo classificado como esse doador de prótons, segundo a teoria de Bronsted-Lowry. Já nas reações de precipitação, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, alguns grupos de ânions que precipitam com cátions específicos. Então, a gente vai visualizar aquele tipo de reação que a gente chamou de metátese, lá nas aulas de qualitativa, logo no início do nosso curso. E uma terceira reação serão as reações de oxidorredução. Aqui a gente vai ter um grupo mais conciso, digamos assim, um grupo menor de ânions que são capazes de promover oxidorredução. Então, vai dar para poder a gente afirmar, por exemplo, aqueles ânions que reagem por uma via, mas que não reagem por outra, eles podem indicar, basicamente, tais possibilidades. E é assim que a gente vai fazendo os critérios de exclusão até chegar num nível que eu tenha um quantitativo de ânions mínimos para poder as assertividades elas serem realizadas. Certo? Então, essas análises de ânions, elas podem ser subdivididas em duas partes. Um teste que a gente chama de teste de eliminação, que vão indicar, por exemplo, a ausência de um grupo de íons. Então, a gente tem aqui um exemplo bem clássico de um teste de eliminação, que a gente vai visualizar, inclusive, hoje, na nossa aula de hoje, que seria a ausência de liberação de um gás quando uma amostra é tratada com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico concentrado é um ácido muito utilizado durante a execução desse teste de eliminação para poder dizer, não houve liberação de um gás quando uma amostra foi tratada com esse ácido, então naquela amostra não vai conter nem carbonatos, nem sulfitos, nem nitritos e nem sulfetos. Então já é uma forma de eu descartar a possibilidade da evidenciação de algum outro ânion. Como, por exemplo, eu vou descartar a possibilidade daquela minha amostra, quando tratada com ácido sulfúrico, de ter sulfato e, por exemplo, ter fosfato, uma vez que fosfatos e sulfatos, eles não vêm a reagir com o ácido sulfúrico. Então, se não houver liberação de gás, quando essa amostra ela for tratada com ácido sulfúrico, eu posso indicar que a minha amostra ela contém ou sulfatos ou fosfatos. Mas se, por exemplo, houver liberação de gás, houver borbulhamento da reação, isso é um forte indicativo que esses ânions aqui, por exemplo, existe uma lista bem maior que a gente vai observar na aula de hoje, possam estar presentes. Mas, além dos testes de eliminação, podem existir o que a gente chama de testes de identificação. E esses testes de identificação, ele, como o próprio nome já diz, ele serve para poder identificar um ânion. Então, eles são, por muitas vezes, necessários e eles podem ser usados para poder confirmar a inferência de testes, a inferência de ânions lá nos testes de eliminação. Então, o principal teste de eliminação que a gente vai visualizar seria esse teste onde vai haver desprendimento de gás, e a gente vai ver, por exemplo, reações de precipitação que consistem de teste de identificação. Então, tudo o que não reagiu via teste de eliminação sobra para poder ser um teste de identificação. Mas aí, dentro dos testes de identificação, eu posso ter reações cruzadas para poder esses ânions eles serem, enfim, identificados. A gente consegue fazer meio que uma análise sistemática, não é uma análise sistemática completa, igual tinha em cátions, mas consegue fazer uma análise sistemática parcial, dividindo esses ânions basicamente em dois grupos. E esses dois grupos são substâncias que formam substâncias voláteis, ânions que formam substâncias voláteis após a adição de ácidos minerais, como o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, e reações de precipitação e oxidorredução. Então, para o grupo 1, todos os ânions que fazem parte desse grupo 1 são os ânions que formam substâncias gasosas
quando em contato com ácidos minerais, e eles podem ser subdivididos em 2 subgrupos que a gente vai visualizar quem são esses subgrupos específicos. Então, esses ânions que fazem parte do grupo 1 são responsáveis por aqueles ânions, por aqueles testes, por aquele teste, na verdade, no qual eu vou eliminar uma porção de ânions. Fazendo a eliminação desses ânions, eu posso partir para a análise do grupo 2. Então, nesse grupo 2, a gente vai observar ânions que, quando em solução, eles podem sofrer ou reações de precipitação ou reações de oxirredução. Vai existir um grupo de ânions que vão realizar tanto a precipitação como a oxirredução ao mesmo tempo. Então, a gente vai visualizar a positividade daquele teste para aquele determinado ânion em 2 reações distintas. Porém, eu já vou ter previamente selecionado, excluído, um grupo de ânions que fazem parte do grupo 1, ou seja, aqueles que formam substâncias gasosas quando em contato com uma fonte ácida. A esse grupo 2, a gente também consegue evidenciar a subdivisão em 2 subgrupos, em subgrupos A e subgrupos B. Para o grupo 1, que são aqueles ânions que conseguem realizar um desprendimento de gás quando em contato com a fonte ácida, a gente subdivide ele no grupo A e no grupo B. Porém, didaticamente, esse grupo A, ele praticamente não é utilizado, porque é muito mais fácil a gente fazer a utilização de um ácido sulfúrico, por exemplo, concentrado, do que fazer a utilização de um ácido diluído e só parte de ânions eles serem identificados. Por quê? Notem que lá no subgrupo A, eu tenho carbonatos, bicarbonato, sulfito, tiosulfato, sulfeto, nitrito, hipoclorito, cianeto e cianato. Então, são todos esses ânions que, quando na presença de uma fonte doadora de prótons, uma reação ácido-base vai estar acontecendo aqui, diluídos conseguem fazer a emissão de um gás, conseguem liberar gases depois do contato desses ânions com fontes ácidas diluídas. Porém, quando esses mesmos ânions, notem que aqui para o subgrupo B, carbonato, bicarbonato, sulfito, sulfeto, nitrito, hipoclorito, cianeto e cianato, notem que eles também estão aqui presentes no subgrupo B, que eles vão reagir tanto com ácidos diluídos como com ácidos concentrados. Então, é muito mais fácil, inicialmente, utilizar um ácido sulfúrico concentrado, onde todos esses ânions aqui tendem a causar algum processo onde vai haver o desprendimento desses gases, e, posteriormente, para poder confirmar se tem carbonato, bicarbonato e os ânions que contemplam o subgrupo A, fazer a adição de um ácido diluído. Se der positivo, só pode ser esses ânions. Se der negativo, necessariamente vão ter que ser todos os demais ânions que contemplam o subgrupo B, como o fluoreto, o hexafluorosilicato, o cloreto, o brometo, o iodeto, o nitrato, o clorato, perclorato, permanganato, bromato, borato, hexaferrato de ferro 2 e ferro 3, tiocianato, formiato, acetato, oxalato, tartarato e citrato. Então, notem que o subgrupo B, para o grupo 1, que são aqueles ânions que desprendem gases quando em contato com o ácido, o subgrupo B é em contato com o ácido concentrado. Então, desprender um gás, tratando com ácido sulfúrico concentrado, existem todas essas possibilidades de um ânion ser aferido, ser inferida a presença de um desses ânions. Caso eu queira excluir ainda mais a presença de alguns interferentes, só eu pegar essa mesma amostra e tratar com uma fonte agora de ácido diluído, um ácido não concentrado. Então, se der positivo, só pode ser os ânions que contemplam especificamente o subgrupo A. Se der negativo, é todo o restante dos ânions que fazem parte do subgrupo B. Agora, se não der positivo nem para um ácido diluído e nem para um ácido concentrado, só existem 2 possibilidades de um ânion ser encontrado, do ânion ser encontrado, que é um ânion sulfato e um ânion fosfato. Um ânion sulfato e um ânion fosfato, eles são dos ânions
aqueles que não conseguem reagir com nenhuma fonte de ácido. Por quê? O ácido sulfúrico, ele é fonte de sulfato, então não vai haver nenhuma reação. Já com o fosfato, até há reação. A reação em formação do ácido fosfórico. Só que o ácido fosfórico é um ácido que é muito instável e ele libera o fosfato imediatamente. E o fosfato ele não é responsável por nenhum desprendimento de gás. Então, para esse teste, fosfato e sulfato, eles dão negativos ou para ácidos diluídos ou para o ácido sulfúrico concentrado. Então, a partir daqui eu já consegui eliminar alguns ânions, seja ou pelo tratamento de ácido sulfúrico diluído ou concentrado, ou por ambos e dar negativo em ambos os testes, certo? Já para o grupo 2, são o grupo de ânions que conseguem reagir com reagentes específicos. Então, essas reações que contemplam os ânions que fazem parte do grupo 2, não vai ser observada em nenhum ânion que faz parte lá do grupo 1, porque o grupo 1 é um teste de eliminação. Já para o grupo 2, a gente consegue visualizar que alguns ânions vão realizar a mesma reação, ou de precipitação, metátese no caso, ou de oxirredução, simultaneamente. Mas, ainda assim, a gente consegue observar a separação desses dois grupos dentro da análise de ânions. O subgrupo A são todos aqueles ânions que precipitam através da adição de um reagente específico de precipitação. Então, ó, fazem parte desse grupo o sulfato, o persulfato, o fosfato, o fosfito, o hipofosfito, o arseniato, o arsenito, cromato, dicromato, silicato, hexafluossilicato, salicilato, benzoato e o succinato. Notem que aqui, ó, para esse subgrupo 2, eu tenho a presença do sulfato e do fosfato, que não deu, por exemplo, positivo para os ensaios lá no teste onde foi adicionado um ácido. Assim como esses outros componentes também aqui dão negativo para essa mesma exposição à fonte ácida, porque eles podem até reagir, mas eles não fazem liberação de gás quando no contato com uma fonte ácida. Tudo bem? Já para o subgrupo B, a gente vai ver ânions que estão envolvidos em reações de oxirredução. Ora, eles vão ser uma fonte oxidante forte, ora, eles vão ser uma fonte redutora forte através de uma reação com um reagente específico. Então, para isso, a gente consegue separar o permanganato, o iodeto, o brometo, o tiosulfato, o tiocianato, o sulfeto, o sulfito, o cromato, o nitrito, o arseniato, o clorato e o iodato, certo? Na aula de hoje, a gente vai conseguir visualizar todos aqueles ânions que a gente falou anteriormente, que em contato com o ácido sulfúrico concentrado são capazes de emitir algum gás, desprender algum gás quando do contato com essa fonte ácida, e depois a gente vai visualizar a utilização dessas reações de oxirredução para ânions que fazem parte do grupo 2 e visualizar o que é que a gente vai ter como resultado indicativo para a positividade nesses testes de oxirredução. Essa seria a parte 1 da nossa aula. Já semana que vem, a outra, daqui a 15 dias, a gente visualiza todo o complemento da análise de ânions, certo? Mas para a aula de hoje a gente fica com essas duas partes iniciais. Então, para essas partes, como a gente já visualizou, a gente vai falar sobre 3 testes prévios. Vai ser um teste na presença de ácido sulfúrico, depois vamos visualizar a presença de substâncias redutoras e também a presença de substâncias oxidantes. Então, esses testes eles vão ser utilizados para poder a gente fazer eliminação de possibilidades de ânions presentes naquela amostra e direcionar qual que seria as reações mais específicas para poder eu ter a confirmação da presença daquele ânion na minha amostra, certo? Para esses testes, para esse teste prévio 1, envolvendo todos aqueles ânions que a gente falou anteriormente, a gente sempre vai visualizar o desprendimento do gás e depois como é que a gente pode fazer uma identificação mais acurada da presença daquele ânion em solução, certo? Então, os 2 primeiros ânions, já que eles se comportam praticamente da mesma maneira, são os ânions carbonato e bicarbonato.
Vale salientar mais uma vez que a gente vai dar preferência aqui na análise por fazer a adição de ácido sulfúrico concentrado, porque ele engloba uma maior quantidade de ânions, dando positivo para esse ácido concentrado, certo? Então, tanto o carbonato quanto o bicarbonato, quando eles reagem aqui com o ácido sulfúrico, a fonte de carbonato, pode ser qualquer fonte de sal solúvel que contenha carbonato ou bicarbonato, quando eles reagem com ácido sulfúrico, eles fazem desprendimento de CO2. Então, está aqui o gás envolvido da adição do ácido sulfúrico quando tratado com uma fonte que contenha carbonato ou bicarbonato. Nesse caso, é o dióxido de carbono. E em solução, esse dióxido de carbono, a gente consegue visualizar a efervescência. A gente até já comentou sobre a efervescência, por exemplo, no comprimido efervescente, que seria basicamente o desprendimento de CO2 devido à formação de ácido carbônico. Ácido carbônico é uma substância muito instável, ele se dissocia e libera CO2. Então, é isso que tem lá, basicamente, nas fontes dos comprimidos efervescentes. Ou uma fonte de carbonato, ou uma fonte de bicarbonato, que quando em contato com a água e o ácido cítrico que está lá presente na amostra da vitamina C, por exemplo, isso aí vai causar a efervescência do comprimido. Só que, adicionalmente, para poder eu identificar que existe lá a presença de carbonato ou de bicarbonato na minha amostra, eu posso observar um turvamento de uma solução que contenha hidróxido de cálcio devido à formação do carbonato de cálcio. Então, esse dióxido de carbono desprendido, quando ele reage lá com o hidróxido de cálcio, ele vai causar uma turbidez naquela solução de hidróxido de cálcio. E essa turbidez ela é indicativa da formação de carbonato de cálcio. Então, para poder eu confirmar que existe a presença desses dois cátions em solução, desses dois ânions em solução, depois que eu fizer a adição do ácido sulfúrico, eu posso adicionar a essa solução hidróxido de cálcio, e essa reação do hidróxido de cálcio com o CO2, ele vai formar carbonato de cálcio. E esse sal, o carbonato de cálcio, ele vai causar uma turvação da solução. Então, isso aí é um forte indicativo que há a presença de carbonatos e bicarbonatos em solução, certo? Então, esse aqui seria o primeiro teste. A eliminação foi feita aqui, onde eu tenho a liberação do gás depois da adição de um ácido forte. Secundariamente, para poder confirmar a presença desse ânion, eu tenho aqui uma reação específica com o hidróxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio. Deu positivo, turvou a solução, uma turvação branca, esbranquiçada, é indicativo da presença de carbonato ou bicarbonato naquela minha amostra. Posteriormente, um outro íon seria o íon sulfito. Então, o íon sulfito aqui representado, o SO3 2-, eu vou querer que vocês se habituem na escrita desses ânions e também dos cátions, só que um cátion é bem mais fácil de descrever, né, que só é o elemento químico e a valência dele. Mas em relação aos ânions, para poder a gente fazer a associação direta da nomenclatura com a sua estrutura, para poder montar diversas estruturas químicas a partir da nomenclatura, certo? Então, está aqui o íon sulfito. Quando ele reage com ácido sulfúrico, ele forma um gás. E esse gás é o dióxido de enxofre. Então, esse dióxido de enxofre ele tem uma característica de ser um gás incolor, porém, ele tem a característica de ser sufocante. Para poder eu caracterizar a presença de sulfito, além da liberação desse gás, que gases incolores, a gente vai visualizar que vários ânions vão desprender. Porém, existem testes de identificação, para poder eu fechar ainda mais o cerco e afirmar com uma maior veracidade qual que é aquele ânion que está presente na minha amostra. Então, para o dióxido de enxofre que foi liberado durante o tratamento do sulfito com ácido sulfúrico, basta fazer, umedecer um papel de filtro ou um chumaço de algodão com dicromato de potássio e aproximar esse chumaço de algodão na boca do tubo de ensaio. O dióxido de enxofre que foi tratado posteriormente, a solução que foi tratada de sulfito e liberação de dióxido de enxofre, quando tratado com o dicromato, vai ser responsável pela formação de um sal, que é o sulfato de crômio. E esse sal, o sulfato de crômio, ele vai dar uma coloração esverdeada ao papel de filtro que está sendo aproximado na boca desse tubo de ensaio. Então, uma maneira da gente confirmar que vai haver a presença de sulfitos em solução, depois de tratar
essa amostra com o ácido sulfúrico, ao haver o desprendimento do gás, esse desprendimento do gás ele pode ser evidenciado e confirmado que há sulfito, há dióxido de enxofre pela presença de sulfito, quando a gente aproxima um papel de filtro embebido com dicromato e potássio, e esse papel ele vai ficar esverdeado devido à formação do sulfato de crômio 3. Então, é uma forma de eu identificar a presença de sulfito. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente observa a reação envolvendo o ânion tiosulfato, quando ele reage com ácido sulfúrico, ele vai formar o mesmo gás que o sulfito. Ele vai formar dióxido de enxofre, ele vai formar SO2. Só que a diferença básica da presença do sulfito para a presença do tiosulfato seria no teste específico. Aqui a gente faz um teste específico com dicromato de potássio para poder formar o sulfato de cromo. Já na presença do tiosulfato, a gente não vai visualizar, não vai fazer nenhum teste adicional. Por quê? Após essa solução ela ser tratada com o ácido sulfúrico, se houver a presença do tiosulfato, além do desprendimento do gás, instantaneamente a reação ela vai ficar turva. E essa turbidez da solução se deve à formação de enxofre sólido durante essa reação do tiosulfato com ácido sulfúrico. Formou enxofre sólido, a solução ela vai turvar, ela vai virar uma suspensão, além do odor característico de ovo que o enxofre ele traz consigo. Então, essas duas reações, para esses dois ânions, tanto o sulfito como o tiosulfato, eles vão desprender gases e o mesmo gás, que tem como característica ser incolor e ter um odor sufocante. No entanto, para poder eu confirmar a presença ou de sulfito ou de disulfato, se houver a turvação da solução, deve-se a turvação à formação de enxofre sólido. Se formou enxofre sólido e ainda tem o odor característico do enxofre, quer dizer que nessa solução contém o ânion tiosulfato. Não turvou a solução e eu quero confirmar que é sulfito, só é tratar essa solução com dicromato e potássio para poder haver a formação de sulfato de crômio. Formou uma substância verde nesse papel de filtro, aí eu asseguro que naquela solução existe sulfito ou fontes de sulfito. Certo? Vamos passar mais um pouquinho. Um outro ânion seria o ânion sulfeto. O ânion sulfeto, quando tratado com ácido sulfúrico, ele vai desprender também um gás incolor. Esse gás incolor é o gás do ácido sulfídrico. Não vai ser um ácido sulfídrico especificamente, porque o ácido sulfídrico ele só é ácido quando ele está em solução. Mas aqui a gente vai tratar ele como sendo uma substância gasosa decorrente do sulfeto de hidrogênio, digamos assim. E esse gás, ele tem uma característica também de possuir um odor de ovo podre, como todas as substâncias que contêm enxofre. Então, a gente consegue também observar esse odor característico. Mas a diferença, por exemplo, de uma fonte de sulfeto para uma fonte de sulfato é que, acompanhado do odor de ovo podre, devido à presença do enxofre sólido, vem a turbidez lá para o tiosulfato. Aqui, para o sulfeto, não existe essa turbidez da solução. Existe somente o odor característico da formação de gás sulfídrico quando do contato do sulfeto com o ácido sulfúrico. Para confirmar a presença de sulfeto, esse gás sulfídrico aqui ele é algo muito instável. Então, quando ele estiver volatilizando, quando ele estiver evaporando, se eu pegar um papel de filtro e umedecer ele com acetato de chumbo, esse papel de filtro imediatamente vai ficar preto, devido à formação do sulfeto de chumbo. Então, liberou um gás, tem odor de ovo podre, característico de fonte de sulfeto, ou do tiosulfato, e houve a formação de sulfeto de chumbo quando os vapores foram tratados com acetato de chumbo, isso é uma grande indicação da presença de sulfetos naquela amostra, certo? Ou simplesmente tratar a solução diretamente com o sulfeto de chumbo, que vai haver a formação do mesmo precipitado. Ok? O nitrito, fontes de nitrito, quando tratados com ácido sulfúrico, forma o óxido nitroso, o NO. E esse NO, ele também é um gás que inicialmente ele é incolor,
mas ele vai se tornando marrom ao longo do tempo devido à sua oxidação pelo oxigênio da atmosfera e formando dióxido de nitrogênio. Mas se eu observar, por exemplo, inicialmente a efervescência e agora o gás que foi liberado, ele há uma transição de um incolor para um marrom mais claro, um marrom amarelado, digamos assim, isso indica a forte presença de nitrito nessa solução. Vai ser diferente do que a gente vai visualizar, por exemplo, para nitratos, que o gás incolor que vai ser, o gás que vai ser liberado, ele vai ser um marrom bem intenso. Então a gente já consegue fazer a distinção de uma fonte de nitrito para uma fonte de nitrato. Mas o gás em específico que está sendo aqui, ó, evidenciado para a inferência da presença de nitritos em solução seria o óxido nitroso, que ele tem a característica de causar borbulhamento da solução e liberar um gás que inicialmente é incolor, porém ele vai desprendendo aos poucos, devido à oxidação do ambiente, um gás de coloração amarronzada mais clara. Aqui a gente vai falar agora sobre outros dois gases, sobre outros dois ânions. O ânion hipoclorito, que quando ele reage com ácido sulfúrico, ele forma gás cloro, e esse gás cloro ele também tende a causar efervescência e liberação de um gás verde amarelado. Então, notem que ora o gás é incolor, ora o gás é incolor, mas ele transita para uma faixa amarelada, ora para uma faixa de marrom, ora ele é verde amarelado. Então, dá para poder a gente fazer a distinção da presença de alguns ânions quando eles forem tratados inicialmente com esse ácido sulfúrico. Uma outra maneira de identificar esse gás é através da mudança de coloração, o que a gente chama de branqueamento do papel de tornassol na boca do tubo de ensaio. Vai haver uma reação ácido-base e o papel de tornassol, o papel de indicação ácido-base, ele vai ser branqueado. Branqueou o papel, gás cloro está sendo liberado. Se gás cloro está sendo liberado, quer dizer que na minha fonte inicial eu tenho gás ânion hipoclorito, porque o ânion hipoclorito, quando ele reage com ácido sulfúrico, ele forma gás cloro. O cianeto é um ânion que, quando ele reage com ácido sulfúrico, ele forma monóxido de carbono, que é um gás que é relativamente tóxico. Uma coisa que eu não falei, que é bastante relevante a gente falar nesse dado momento da aula, é que como esses testes pré-zoom, todos eles fazem liberação de gases, todos esses testes têm que ser feitos em uma capela de fluxo de exaustão, porque o desprendimento desses gases pode trazer alguma nocividade para quem está manipulando esses reagentes. Então, tudo isso aqui é feito dentro de uma capela de exaustão para poder a gente não ter contato com esses vapores que vão estar sendo liberados, certo? Então, o cianeto, quando ele tratado com o ácido sulfúrico, ele vai formar monóxido de carbono. O monóxido de carbono, a princípio, ele é incolor. Porém, a gente pode identificar a presença de cianeto devido à liberação de monóxido de carbono quando a gente pegar esse gás que está sendo liberado, que é bastante inflamável, e acender uma chama através, por exemplo, do Big Bunsen, próximo ao tubo de ensaio que está sendo liberado o monóxido de carbono. Imediatamente, a chama que é vermelho amarelada, ela vai tornar-se azul. E essa cor azulada é referente à presença de monóxido de carbono no meio ambiente. Então, quanto mais monóxido de carbono estiver sendo liberado, por exemplo, dessa fonte que contém o ânion cianeto, mais azulada a chama ela vai ficar. Então, a gente já tem um outro teste específico agora para o ânion cianeto, que faz liberação de monóxido de carbono. Já o ânion cianato, ao invés de monóxido de carbono, ele libera dióxido de carbono. Então, notem que, olha, a diferença básica do ânion cianeto para o ânion cianato seria a presença de um átomo de oxigênio. E é esse átomo de oxigênio que faz parte da constituição adicional, do produto gasoso dessa reação. Aqui a gente tem um monóxido de carbono quando ele reage com o cianeto, e aqui a gente tem um dióxido de carbono quando ele reage com o cianato. Então, da mesma forma que o monóxido de carbono é efervescente, o dióxido de carbono ele também é efervescente.
Só que o dióxido de carbono, ele não é tão inflamável quanto o monóxido de carbono, então ele necessita de um outro tipo de reação para poder fazer a acurácia dessa reação que está acontecendo e verificar a presença de cianato devido à liberação de CO2. E como é que é feito isso? A gente vai umedecer um papel de filtro com nitrato de mercúrio e sobre a boca do tubo de ensaio colocar uma solução de hidróxido de sódio. Então esse hidróxido de sódio aqui, ó, ele vai reagir formando, a partir do produto dessa reação com o cianato, gás amônia, vai formar gás amônio, perdão, vai formar amônio, uma reação ácido-base aqui, ó, a base hidróxido abstrai um próton aqui do amônio, formando amônia. Essa amônia nada mais é do que devido a essa reação daqui, ó, do hidróxido de sódio com o amônio. Essa amônia formada, quando tratada com o nitrato de mercúrio, ela vai formar um composto de coloração branca, que é um nitrato aminado de mercúrio. Então, o mercúrio ele vai ser capaz de reagir com a amônia em questão, formando um composto de coloração branca. E essa reação ela só é possível devido à formação de amônio nessa reação. Então, a gente não vai utilizar para poder fazer um teste específico e determinar a presença de cianato no gás que foi liberado, assim como a gente estava fazendo com os outros, e sim como um subproduto da reação, que no caso seria o amônio. Esse amônio ele vai reagir com hidróxido de sódio, formar amônia, que reage com o nitrato de mercúrio e forma um composto de coloração branca. Formou um precipitado branco lá naquela solução, então isso é indicativo que na reação foi liberada amônio e esse amônio foi proveniente da presença do cianato quando em contato com o ácido sulfúrico. Então aqui a gente já tem a reação mais indireta da indireta, onde a gente pegou um dos produtos, que não é o produto principal que a gente está avaliando, e fez uma reação secundária para poder ter a inferência daquele ânion em questão, no caso aqui, o ânion cianato, certo? O ânion fluoreto, quando ele reage com ácido sulfúrico, ele vai formar um composto gasoso que é derivado do gás fluorídrico. Esse gás, ele é um gás incolor e ele é extremamente corrosivo. E uma das maneiras da gente detectar a presença de fluoretos em solução devido ao desprendimento desse gás aqui, que é derivado do gás fluorídrico, é aproximar, por exemplo, uma lâmina de vidro junto a essa boca do tubo de ensaio, deixar ela lá próxima por algum tempo e depois realizar a lavagem dessa lâmina. Se a gente colocar essa lâmina depois contra o sol, a gente vai ver que ela vai estar toda trincada. Por quê? Fontes de fluoreto ou derivados de flúor são capazes de corroer o vidro, de desgastar esse vidro, porque ele reage com o silicato, que é a fonte que está envolvida na preparação de materiais de vidro. Então, ele forma um complexo com esse silicato, causando fragilidade de recipiente de vidro. Por isso que fontes de fluoreto ou do próprio ácido fluorídrico, eles não podem ser acondicionados em recipiente de vidro, porque ele consegue corroer esse material e você perderia, a longo prazo, o ácido fluorídrico que estaria lá presente. Então, para detectar a presença indireta de fluoreto na amostra, trata ela com ácido sulfúrico, desprende um gás. Esse gás vai ser um gás incolor. Aproximou a lâmina de vidro, deixou lá em contato por uns 5 minutos, retirou, lavou, colocou contra o sol. Essa lâmina está toda trincada, quer dizer que o gás que contém flúor, ele conseguiu corroer a lâmina de vidro devido a um complexo que ele formou com o silicato. Então, a gente confirma a capacidade corrosiva da presença de gás fluorídrico presente naquela amostra devido à contaminação ou à presença de ânions fluoretos no meu analito. Para o cloreto, quando o cloreto ele é tratado com ácido sulfúrico, ele vai formar o ácido clorídrico gasoso. Nota que aqui eu não estou colocando ele aquoso, porque ele vai desprender o gás fluorídrico. E esse gás fluorídrico, ele é incolor, assim como o que a gente já visualizou anteriormente,
porém ele possui um odor picante. Essa fumacinha que vai ser liberada de gás clorídrico, se eu aproximar uma fonte que contenha amônia, a amônia também ela é volátil facilmente, ela volatiliza facilmente. E ambos os vapores, tanto do gás clorídrico quanto da amônia, eles são gases incolores. Mas se eu aproximar esses dois vapores, ele vai formar uma fumaça branca, ele vai formar uma dispersão. E essa dispersão, ela é proveniente da formação do cloreto de amônio. Então, liberou um gás incolor de odor picante. Aproximei os vapores desse gás com os vapores do gás amônio, formou uma fumaça branca, isso é indicativo da formação de cloreto de amônio, e que naquela minha amostra contém cloreto devido à formação de gás clorídrico. Então, notem que sempre é assim. Existe o tratamento com ácido, existe a liberação do gás específico daquela reação. Porém, vai existir uma forma específica também de identificar a presença daquele ânion naquela amostra. É isso que vai acontecer com o brometo. O brometo, quando ele reage com o ácido sulfúrico, ele vai formar gás bromídrico. E esse gás bromídrico, ele diferente do óxido nitroso, ele tem uma característica de possuir uma cor marrom telha. Então, teve um marrom, mas puxando para o vermelho, então isso é indicativo da presença de brometo naquela solução devido ao desprendimento de gás bromídrico quando tratado com ácido sulfúrico. O iodeto também, quando ele reage com ácido sulfúrico, ele forma iodo sólido em solução. Então, esse iodo sólido, ele tem uma coloração violeta, então ele tende a sublimar facilmente, liberando esse gás violeta. E para poder eu confirmar a presença desse ânion, devido à formação de iodo sólido, só é eu fazer uma reação de redução, que por hora a gente até pode visualizar isso lá na prática de química orgânica, que é redução de carboidratos. Então, quando o iodo ele reage com fontes que contêm carboidratos, como, por exemplo, o amido, ele vai formar um complexo de coloração azul. A esse teste a gente chama de teste de redução de carboidratos. Então, aproximou esse substrato, esse produto aqui da reação, com uma fonte que contém amido, formou uma coloração azul, isso é forte indicativo de que naquela minha amostra contém iodeto. Porque se tem iodeto, quando tratado com ácido sulfúrico, forma iodo, e esse iodo, ele deixa carboidratos na coloração azul quando eles entram em contato entre si. Certo? O nitrato, diferentemente do nitrito, ele vai formar óxido nítrico, ou o dióxido de nitrogênio. Lá no nitrito foi formado óxido nitroso, o NO. Então, o nitrato, quando ele é tratado com ácido sulfúrico, ele vai formar o dióxido de nitrogênio, ou o óxido nítrico, e esse dióxido de nitrogênio, ele é um gás que ele possui uma coloração marrom. E essa coloração marrom, ela é mais intensa do que a coloração marrom que vai ficando lá devido ao desprendimento do óxido nitroso. A gente visualizou que, inicialmente, o nitrito, quando ele é tratado com ácido sulfúrico, ele forma um gás incolor, e que ao longo do tempo esse gás incolor ele vai ficando marrom amarelado. É um marrom bem pouco intenso. Já quando o nitrato ele é tratado com ácido sulfúrico, o gás que vai ser desprendido devido a essa reação é um gás que é um marrom mais intenso. E não é confundível com o vapor marrom do gás bromídrico, que é mais avermelhado quando uma fonte de brometo é tratada com ácido sulfúrico, igual a gente viu agora há pouco. Aí aqui a gente tem outro ânion, que seria o clorato. Cloratos, quando tratados com ácido sulfúrico, vai formar um gás que seria o dióxido de cloro. E esse gás, ele tem uma coloração amarelo esverdeado, ou seja, ela é muito mais amarela do que verde, então não confunde com o gás cloreto, o gás cloro que é liberado da análise anterior, que ele é mais esverdeado do que amarelado, e assim a gente consegue fazer inferência da presença de cloratos em solução.
Já a presença de percloratos, quando tratados com ácido sulfúrico, ele vai desprender uma substância gasosa que nada mais é do que um complexo hidratado do ácido perclórico. Então, esse ácido perclórico, que seria a protonação do perclorato, conjugado com uma molécula de água, por isso monohidratado, ele vai liberar um gás de coloração branca. Então, a gente vai visualizar um gás sendo desprendido de cor efetivamente branca. E nenhum dos ânions que a gente visualizou até o momento houve desprendimento de gases brancos, certo? O permanganato. Permanganato, quando ele reage com ácido sulfúrico, ele vai formar um composto que seria o heptóxido de manganês, no seu estado de oxidação do manganês 7. E esse heptóxido de manganês, ele vai tornar a solução esverdeada, uma solução verde. Então, adicionou ácido sulfúrico à solução, e a solução ficou verde, isso é um forte negativo de permanganato devido à formação do heptóxido de manganês. O íon bromato, quando o íon bromato ele é tratado com ácido sulfúrico, ele vai formar gás bromo, e esse gás bromo ele tem uma coloração castanha. Aí sim, aqui a gente vai poder confundir um pouco com nitritos e com nitratos. Porém, nitritos, nitratos e bromatos vão ter características peculiares adicionais que fazem com que a identificação do ânion ela seja mais específica. E já finalizando, a gente aqui tem o borato. O borato, dentre os ânions que a gente está analisando, é o único que vai ter que reagir com uma solução de ácido sulfúrico associado com o metanol. Porque o metanol ele é necessário para a formação no composto final, após essa reação com ácido sulfúrico, que seria o borato de metila. Ou seja, as metilas que vêm aqui caracterizar a formação do composto no final, elas são decorrentes da fonte que seria o metanol. Então, eu preciso que, para poder fazer a identificação do borato especificamente, essa solução, além de ácido sulfúrico, ela seja tratada com borato, com a metanol. Então, ele vai formar o borato de metila, que tem uma coloração verde devido a essa formação desse composto. Só que, notem que anteriormente, a coloração verde relativa ao ânion permanganato, ela foi feita em solução simplesmente pela adição do ácido sulfúrico. Para poder eu inferir que ânions boratos estão presentes em solução, somente com o tratamento com o ácido sulfúrico, a reação ela não seria possível. A reação ela só é possível devido à presença adicional de metanol. Aí sim eu formo o borato de metila, que deixa a minha solução esverdeada. Certo? O hexacianoferrato de ferro 2 e 3, ambos vão reagir da mesma forma. Eles vão formar ferro 2+, ou ferro 3+, em solução, e vão formar monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele tende a fazer o desprendimento de um gás que é incolor, porém, se eu colocar esse gás e expor ele a uma chama, a coloração ela vai ficar azulada, certo? Só que aqui, adicionalmente, eu posso tratar essa reação e confirmar que vai haver a presença desses ânions hexacianoferrato devido à formação de sulfato livre em solução. E esse sulfato livre ele pode ser tratado, por exemplo, com uma fonte de bário, que forma um sal insolúvel, que seria o sulfato de bário, e eu faço a justificativa que os ânions presentes naquela solução seria o hexacianoferrato, ou de ferro 2, ou de ferro 3. Uma vez que a gente já viu em outras análises que também é possível fazer a liberação de monóxido de carbono anteriormente. O tiocianato, ele também tende a se comportar muito semelhante com o hexacianoferrato, porque ele faz liberação de um gás incolor. E esse gás incolor seria o sulfeto de carbonila. Esse carbono aqui ele está ligado a duas duplas ligações, com o oxigênio e com o enxofre. No dióxido de carbono, ele seria duas duplas ligações com 2 átomos de oxigênio. Então, esse sulfeto de carbonila ele tem
uma característica também de possuir coloração azul quando esse gás ele é exposto a uma chama. Então, aqui a gente consegue confluir alguns testes que liberam produtos que são muito semelhantes do ponto de vista do indicativo, porém, posteriormente, eles podem sofrer reações adicionais e assim a gente conseguir confirmar a presença desses ânions. O ânion acetato é o mais fácil de ser identificado, porque o ânion acetato, quando ele é tratado com ácido sulfúrico, ele vai formar o ácido acético, o gás do ácido acético, que quando ele está lá sendo volatilizado, ele é um gás incolor, mas ele possui odor de vinagre. Então, subir um cheiro de vinagre quer dizer que naquela amostra é indicativa a presença de acetato, de ânions acetatos. Porque a protonação do acetato, ela forma o gás do ácido acético, que tem o mesmo odor característico do vinagre. E por fim, para poder a gente finalizar esses testes prévios, a gente fala do oxalato, fala do tartarato e fala do citrato. Todos eles, olha, vão formar monóxido de carbono e dióxido de carbono. E a gente já visualizou que o desprendimento desse gás, além de borbulhar a solução, eles são responsáveis por causar mudança da coloração da chama para o azul. Então, para esses ânions que desprendem gases incolores, que deixam a chama azulada, é necessário fazer testes que são adicionais, certo? Passando agora, saindo dos ensaios, onde a gente visualizou a adição de um ácido concentrado para poder fazer o desprendimento de gases, a gente passa para os testes prévios 2. E esses testes prévios 2 são aqueles que vão indicar a presença de substâncias redutoras, de substâncias fortemente redutoras em solução. Então, basicamente, o teste da presença de substâncias redutoras é feita com substâncias que têm a capacidade de reduzir o íon permanganato. Então, o íon permanganato, o ânion permanganato aqui, ele vai ser um reagente para essa reação, assim como o ácido sulfúrico ele também foi. Então, aqui a gente não vai estar discutindo a presença do permanganato em solução, e sim utilizando o permanganato para poder fazer a identificação de outros ânions. Que ânions são esses? Por exemplo, o ânion iodeto. O ânion iodeto, ele se oxida, ou seja, no processo de oxirredução, a oxidação envolve a doação de elétrons para o íon permanganato. O íon permanganato recebe esses elétrons e então ele é reduzido. Então, só um minutinho, deixa eu ver aqui. O ânion permanganato, na presença de substâncias redutoras, ele vai ser reduzido, ao passo que essas outras substâncias elas vão sofrer o processo de oxidação. Então, se houver a presença de substâncias redutoras, o permanganato, o manganês do permanganato, ele vai sair de um estado de oxidação de mais 7 e vai passar para um estado de oxidação de mais 2. Ele vai converter essa substância redutora, vai converter o ânion permanganato no cátion manganês. E com isso, vai ser possível a sua redução, ou seja, uma substância oxidante vai promover a redução do ânion permanganato. E essas substâncias são as que a gente vai identificar nesses testes da presença de redutores. Só que como é que a gente vai identificar que existe um redutor naquela amostra? Quando o manganês ele sai de um estado de oxidação mais 7 e passa para um estado de oxidação mais 2, a solução que antes era violeta, ela vai perdendo esse tom violáceo gradativamente. Dependendo da força desse agente redutor, a solução ela pode passar de um violeta intenso até um violeta bem mais claro ou uma solução incolor. Então, vai haver essa transição. Antes eu tenho uma solução que é muito roxa, é muito violenta, é muito violeta, é muito intensa. Se eu tratar com uma substância redutora, o manganês que está lá num permanganato, dando a coloração violeta, vai passar para um estado de oxidação mais 2 e vai perder essa
a acentuação da coloração violeta. Então, isso é um forte indicativo que existe uma substância redutora naquela solução. E quem são os principais redutores? Aqui eu trouxe um exemplo. O ânion permanganato, quando ele reage com o ânion iodeto. O iodeto é uma substância fortemente redutora. Se naquela solução tiver iodeto, quando eu tratar com o permanganato, ele vai formar lá em meio ácido. É uma solução, uma reação ácido-base, uma reação de oxirredução que acontece em meio ácido. Quando essa reação acontecer, ela vai formar iodo sólido, iodo molecular, e cátion manganês. Então a gente consegue observar que o manganês aqui no permanganato, ele vai sair de um NOx mais 7 e vai passar por um estado mais 2, ou seja, ele está aqui diminuindo o NOx, ele está sendo reduzido, ao passo, olha, que o iodo, no iodeto, ele vai estar saindo de um NOx menos 1, uma vez que é a própria carga, e para compostos aqui, sem carga alguma, o seu NOx é 0. Então, o iodo aqui, ele vai passar do NOx menos 1 no iodeto para o NOx 0. Ou seja, ele vai estar aumentando o seu NOx, vai estar sendo oxidado. Para toda a oxidação, existe uma redução. Então, o iodo está oxidando para o manganês estar sendo reduzido. Nesse caso, o iodo está se comportando como um agente redutor e o manganato, o iodeto, na verdade, está sendo comportado como um agente redutor e o manganato como sendo um agente oxidante. Nesse caso aqui, o iodeto é uma substância fortemente redutora, pois ele está promovendo a redução do manganês lá no permanganato, NOx mais 7, até os íons manganês 2+. Então, a solução que antes era um violeta bem intenso, a gente não vai conseguir mais evidenciar essa intensidade da coloração devido à presença de uma substância fortemente redutora, como os ânions iodetos. Só os ânions iodetos são substâncias redutoras? Não. Existem os ânions brometos. E a reação acontece quase da mesma forma. Eu tenho aqui o permanganato enquanto reagente e tenho o brometo como um possível ânion que eu estou querendo identificar. Então, quando uma solução ácida de permanganato é tratada com a minha solução que eu estou querendo identificar, se houver mudança da coloração, quer dizer que houve um processo de redução dos ânions permanganatos. Então, olha, quando o brometo ele reage com o ânion permanganato, ele forma bromo e manganês no seu estado iônico. Então, mais uma vez, o manganês ele sai de NOx mais 7 lá no permanganato para o NOx mais 2 nos íons manganês, ao passo que o brometo ele sai de NOx menos 1 para o NOx 0 no reagente e no produto. Então, a gente consegue evidenciar que houve oxidação do bromo, ou seja, o brometo é o agente redutor, toda substância que sofre oxidação, ele reduz alguém, ele se oxida para poder reduzir alguém. Então, ele é considerado como sendo um agente redutor. Ao passo aqui, que o manganês, que reduziu de mais 7 para mais 2, ele tem como o ânion permanganato o agente oxidante. O agente oxidante por quê? Os elétrons do permanganato eles foram suficientemente utilizados para poder promover a oxidação lá do iodo. Então, aqui a gente tem também, mais uma vez, a modificação da intensidade da coloração violeta do permanganato mais 7 para o manganês mais 2, indicando que aquela solução possui ânions brometo, ou possui uma substância fortemente redutora, como os ânions brometos são. E uma outra substância, um outro ânion, seria o ânion tiosulfato. A gente até viu um exemplo na aula que a gente deu de oxirredução, de balanceamento oxirredução, é exatamente esse exemplo daqui. Então, lá os ânions tiosulfato, eles quando reagem com a fonte de permanganato, eles também são capazes de diminuir a intensidade da coloração violeta. Isso porque uma reação de oxirredução está acontecendo. O manganês aqui no permanganato saiu de mais 7 para mais 2, sempre vai ser assim para esse tipo de reação de oxirredução. E o enxofre aqui, no tiosulfato, ele saiu de mais 2 para mais 6. Ou seja, o enxofre no tiosulfato, ele sofreu uma oxidação, ele é considerado o agente redutor, porque foi ele quem promoveu a redução
dos ânions permanganato, saindo o manganês do seu estado de oxidação mais 7 para o estado mais 2. Então, aqui a solução ela mudou de intensidade e eu caracterizo o tiosulfato como sendo uma substância fortemente redutora. Só que, além de iodetos, além de brometos e além de tiosulfatos, outras espécies que são classificadas como sendo redutoras são os íons tiocianato, sulfeto e sulfito. Então, adicionalmente, quando a gente soma ao brometo, ao iodeto e ao sulfato, esses outros 3 íons, quando tratados também com uma solução de permanganato, eles são capazes de modificar a intensidade da coloração violeta, característica do manganês no seu estado de oxidação mais 7, para uma cor menos acentuada ou até mesmo uma coloração incolor, devido à intensidade de redução desses agentes quando em contato com uma fonte de permanganato. Então, além de cloretos, brometos, iodeto e tiosulfatos, a gente tem tiocianatos, sulfetos e sulfitos sendo classificados como substâncias redutoras. Já as substâncias que são fortemente oxidantes, elas são aferidas, são averiguadas agora numa reação com o íon iodeto. Notem que no ensaio anterior, o iodeto ele era o analito e o permanganato ele era o reagente. Aqui nessa reação específica, o iodeto ele vai ser a minha solução de reagente. Então, todos os outros analitos que eu vou tentar identificar, eles vão promover a oxidação do íon iodeto. Então, todos os outros ânions que eu vou estar querendo inferir sua presença como um teste de oxidantes fortes, eles vão ter que ser capazes de promover a oxidação de iodeto. Então, aqui nesse caso, o iodeto ele é uma substância conhecida, ele é o meu reagente. Eu vou utilizar ele para poder identificar outras substâncias que são capazes de promover a sua oxidação. Então, aqui a gente tem um exemplo, o íon cromato. O íon cromato ele é capaz de se reduzir para poder oxidar o iodeto. Então, a gente vai observar que desses exemplos que a gente vai estar dando, que o iodo ele vai sair do NOx-1, que é o NOx do iodeto, e vai passar para um NOx 0 na formação do iodo molecular. Então, quando a gente for observar o que está acontecendo devido à presença de substâncias que estão oxidando o iodo, a gente vai visualizar que a solução, que tem uma coloração castanha inicialmente, que é a coloração da solução de iodeto de potássio, que vai ser a fonte de iodeto, ela vai perder essa coloração, vai se tornar um pouco mais amarelada ou até mesmo incolor, devido à presença de substâncias que são capazes de promover a oxidação do iodo. Então, o cromato, como eu havia falado, é um desses exemplos. O ânion cromato, quando ele reage com uma fonte que contém iodeto aqui, então o meu reagente iodeto, quando ele está lá em contato com o cromato, que seria o meu analito em questão, ele é capaz de formar iodo molecular e íons crômio. O cromo aqui, no cromato, ele possui um estado de oxidação NOx 6, mais 6. Já no cromo iônico, ele possui um estado de oxidação mais 2. É o íon cromoso, digamos assim. O iodo, ele saiu de um estado de oxidação menos 1 para um estado de oxidação 0. Ou seja, ele foi capaz de se oxidar. Ele é um agente redutor. Ele é um agente redutor porque ele promoveu a redução do cromato. Então, o ânion cromato, ele foi uma substância fortemente oxidante, promoveu a oxidação do iodo e mudou a coloração de um castanho, de um marrom acastanhado, para uma tonalidade mais clara desse marrom acastanhado, passando por um amarelado ou até mesmo uma coloração incolor. Se isso acontecer, se a solução castanha intensa ela mudar de coloração, quer dizer que uma substância fortemente oxidante está presente naquela solução, como, por exemplo, uma fonte que contenha cromato. Outro oxidante forte são os ânions nitrito. Os nitritos, quando eles reagem com iodo, eles formam óxido nitroso e também formam iodo molecular. Então, a gente observa aqui que o
estado de oxidação, o NOx do nitrogênio no nitrito, ele é mais 3, e ele passou aqui ó, no óxido nitroso para um estado de mais 2. Já o iodeto, ele passou, o iodo no iodeto, um NOx menos 1 para um NOx 0. Então a gente consegue observar que houve a oxidação do iodo devido ao potencial oxidante forte que o nitrito ele teve sobre essa fonte de iodo. O nitrogênio ele foi reduzido e o nitrito ele foi considerado como sendo o agente oxidante e promoveu a oxidação do iodeto até iodo molecular, promovendo aquela mudança de coloração de castanho para incolor ou levemente amarelado. Além do cromato, além do nitrito, a gente tem outros ânions, como o ânion arseniato, o ânion clorato e o ânion iodato, que também são responsáveis por promover a oxidação do ânion iodeto. Então, todos esses ânions, permanganato, nitrito, arseniato, clorato, iodato, cromato, todos eles são classificados como agentes oxidantes fortes, são capazes de promover a oxidação do iodeto a iodo e mudar a coloração daquela solução de castanho para amarelado ou incolor. Então, é mais uma forma da gente indicar a presença de alguns ânions em solução e ou até confirmar através dos ensaios de eliminação que a gente fez anteriormente, certo? Então, é isso. Acho que a aula foi só um pouquinho longa, mas eu tentei agrupar as características o mais similar possível para poder a gente facilitar o entendimento. Deixa eu só parar aqui a gravação.